Eu acho que começou a gravação, né? E aí, gente, tudo bom? Eu vou colocar o videozinho aqui para compartilhar. E aí eu acho que vai ficar mais fácil quando eu for falando e for usando a apresentação, né? Bem, meu nome é Guilherme Matheus. Eu estou aqui a pedido da Aline, né, que é a nossa organizadora, para falar um pouco para vocês, né, sobre empreendedorismo, inovação e matemática. Minha área de pesquisa, né, e estudo da graduação é mais matemática, mas eu vou me arriscar um pouco a falar um pouco de empreendedorismo e inovação e tentar estabelecer com vocês se existe ou não alguma relação entre esses conceitos, o que que vocês acham, como que vocês interpretam o que é ser empreendedor, o que é inovação no mercado, né? Tanto no mercado quanto na nossa vida, e um pouco de matemática também, que eu acho que vocês vão achar interessante. Eu vou me apresentar melhor e vou discorrendo um pouco melhor sobre a apresentação, qualquer coisa, depois eu vou deixar alguns comentários. Bem, primeiro, né, começar me apresentando melhor. Meu nome é Guilherme Matheus Gonçalves, estou cursando a licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Minas. Eu já estou no final do curso, né, então já tenho um pouco mais de bagagem. Estou formando para ser professor de matemática e estudo bastante com relação à aprendizagem da matemática, história da matemática, como que a gente pode desenvolver melhor os conceitos do pensamento matemático, entre outras influências que a gente pode estabelecer sobre esses conceitos, né? A gente, dentro da matemática, né? E do curso de matemática, eu participei de alguns projetos, como, por exemplo, Residência Pedagógica, que é desenvolvido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, se não me engano. Eu desenvolvi esse projeto na Escola Estadual Três Poderes. Ele é um projeto de fomentação, né, e contemplação da formação dos professores aqui, nacionalmente, né, dentro do Brasil. Ele trabalha com desenvolvimento de habilidades de ensino, como que eu posso desenvolver melhores conteúdos para os alunos e também aproximar tanto a educação superior da universidade com a educação do ensino básico, aproximando o professor, né, do chão de sala. E foi um projeto muito interessante, recomendo conhecer quem como eu posso dizer, um estágio, né? Como eu posso dizer, foi um estágio assim que a gente teve na escola, uma experiência que acabou me ensinando um pouco mais sobre o que é ensinar matemática, como que eu posso ajudar os outros indivíduos a aprenderem e desenvolverem esse raciocínio matemático e essa ciência assim com eles. Além disso, né, eu também participei de um seminário, né, que foi chamado TIAN, Seminário Nacional de Investigação Matemática, em que eu apresentei lá um trabalho que eu achei bastante interessante e que eu quero desenvolver um pouco melhor algumas ideias neles, como que teve influência também da matemática e também um pouco de inovação que influenciou hoje o mercado e está virando tendência em algumas áreas. Mas não vou, eu estou tentando adiantar o assunto, mas vou ficar mais quieto, porque eu acho que a curiosidade é mais interessante. É, falando um pouco, né, da motivação da palestra, eu estava conversando com a Aline, e nessas conversas que a gente tem, sabe, aqueles momentos que você senta com os amigos para falar sobre a faculdade, o que está acontecendo, como está indo o curso, quais são as suas expectativas, ainda mais quando a gente está chegando no final do curso, que a gente começa a falar, caraca, está chegando no final, a gente não sabe, né? Quando a gente entra, a gente não pensa no final, quando a gente chega no meio, a gente choca que está chegando na metade, e no final a gente fica assustado com o que está acontecendo agora, né? Nesse debate, nessas conversas sobre esses projetos de matemática que eu desenvolvi e ela também, com os estudos que ela está tendo, a gente começou a comentar, falar sobre provas, falar sobre os trabalhos, projetos de extensão, como está sendo todo esse processo, esse desenvolvimento. Eu comentei sobre as áreas que eu gosto, como eu estudo, que me chamaram a atenção durante meus estudos, que foi matemática aplicada, educação matemática. Ela comentou sobre os projetos de desenho que ela tem no. Eu esqueci o nome do negócio lá que ela usa para poder desenhar, desenho técnico,
projetos de extensão que ela teve que construir com o Instagram dela. Ela comentou bastante coisa e a gente foi comentando, né? E estudar um pouco sobre o assunto, né? E o que a gente estava conhecendo, como que estava sendo a vida cotidiana também. E ela acabou comentando que ela estava com esse projeto de extensão, né? Um tempo depois, para desenvolver essa palestra e a gente comentar, assim, divulgar um pouquinho sobre o que é essa concepção de empreendedorismo, tentar levar as outras pessoas também a uma reflexão sobre o que é a matemática, como que esse conhecimento pode impactar na vida e tentar conhecer melhor um pouco sobre a matemática, que ela teve alguns momentos que ela ficou com um pouco de dificuldade, eu acabei ajudando ela comentava comigo e a gente ia conversando e se conhecendo um pouco melhor também nesse processo de formação e construção da graduação que a gente está fazendo. Bem, além disso, né, outras motivações para a palestra, né, como vocês podem ver aí, que eu coloquei um memezinho, mais um dia se passou, né, e eu não usei a fórmula de Bhaskara, né, que a gente já conhece que é b ao quadrado menos 4ac, ou como eu conheci, né, menos 4 antes de Cristo. E o x, né, que a gente consegue é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Esses conhecimentos, como o Teorema de Pitágoras, que é... Como é que a gente fala? Num triângulo retângulo, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, fórmula de Bhaskara, que a gente acabou de falar aí, todos esses, o conhecimento, né, de cálculo diferencial integral, seno, cosseno, tangente, entre outros conhecimentos da matemática que a gente também tem, como estatística, análise de regressão. Eu posso ficar falando vários aqui, geometria também, como a função, entre outros, nesse processo de educação básica, né, quando eu estava participando lá do meu projeto, eu escutava bastante para que eu vou usar isso na escola, e é um conceito que a gente pega e escuta bastante dos alunos também. Eu estou estudando isso, mas para que eu vou usar isso na minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida, né? E de vez em quando, né, ela comentou comigo que pensou, às vezes, nossa, eu estou estudando isso aqui, mas não estou entendendo como que eu vou usar isso aqui, o que eu uso nisso aqui, para que isso aqui vai ser encaixado durante a minha profissão, que eu estou trabalhando lá com isso, mas eu não uso isso aqui na prática, né? Na prática. Entre outros momentos também que a gente estava pensando nisso, assim, e leva aquela reflexão assim, nossa senhora, eu estou vendo isso aqui, estou gastando meu tempo, porque o tempo hoje é precioso, a gente para pensar e refletir sempre o que eu estou fazendo com o meu tempo, para tentar, além de se motivar também, pensar no porquê que eu estou aprendendo isso, o nosso processo assim de busca pelo conhecimento está sempre ligado assim a uma motivação e a uma curiosidade. E com a minha experiência dos estudantes, né, era bem comum eles perguntarem isso, tentarem entender um pouco melhor para poder compreender e começar a estudar melhor um processo de motivação. Fala 3. Eu vou colocar, né, um videozinho assim que eu achei bem engraçado, que eu acho que vai contextualizar também. Fala 3 coisas que você usa no seu dia em menos de 5 segundos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Percebeu que você não falou Bhaskara, raiz quadrada, cateto da hipotenusa, tabuada? É porque ninguém usa essa merda. Ninguém usa isso aqui, não serve pra nada. Não, mas a matemática vai ajudar vocês quando você for fazer a conta. Sabe o que também me ajuda, filha? Sabe o que também me ajuda? Calculadora. Fala 3 coisas. Bem, como vocês podem ver, né, o videozinho, ele acaba representando bastante, né, o que a gente estava comentando sobre esse processo, né, educacional, porque se eu tenho calculadora, ainda mais hoje, né, se a gente for parar para pensar na sociedade atual que a gente tem, eu tenho inteligência artificial que faz tudo isso para mim, para que eu preciso aprender isso? O que isso vai impactar no meu processo de aprendizagem? Como que isso vai influenciar eu ser um bom empreendedor, ou, por exemplo, um bom profissional da minha área? São questões que a gente são colocadas também, e um pouco também mostra a revolta, né,
que a gente tem quando a gente tem alguma coisa que a gente não entende, que a gente tem que fazer, e a gente faz um pouco angustiado, que é um pouco gera um pouco das nossas emoções, mostra um pouco como que a gente se sente. Aí, né, a gente vai revisar agora alguns conceitos que a gente já parou para pensar e refletir sobre alguns motivadores dessa palestra e tentar entender um pouco melhor alguns, como eu posso dizer, esses conceitos, né, de empreendedorismo e inovação para construir melhor o que a gente vai concluir no final, tá bom? Primeiramente, eu pesquisei, né, o autor Dolabella, ele implica, né, que o empreendedor é aquele que sonha e busca transformar sua realidade. É um pouco como a gente pode dizer idealista, né, essa frase. Aquele que busca, né, tem um sonho. O que é um sonho, né? Que se a gente for parar para pensar, a gente quer transformar aquele sonho em realidade, ou seja, sair do mundo das ideias que está aqui dentro da nossa cabeça e trazer para o mundo sensível, o mundo inteligível. Se a gente for parar para pensar em questões de Platão, essas coisas assim, e outros pensadores que trabalhavam essa ideia. Então, a gente tenta o autor, né, tentou conceituar essa ideia do que é ser empreendedor dentro do mercado, né, desse sentido de sonho que a gente quer trazer, né, para o mercado, para consumo, porque o capitalismo também tem um pouco a ver com consumo e com sonhos, que a gente quer alguma coisa, a gente quer consumir um sonho em si, pode ser outras coisas, mas reflexões pessoais. E ele também conceitua que empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship, e utilizado para designar, né, os estudos relativos ao empreendedor. Qual que é o perfil do empreendedor? Da onde que ele vem? O que é ser empreendedor, né? Como que é a rotina desse empreendedor? O que torna ele, né, uma pessoa diferente das demais? Será que são as demandas, né, que ele tem no seu dia a dia? Será que foi a sua rotina? O que impactou nessa sua transformação, né, para ele se tornar aqui poder utilizar, né, desse substantivo eu sou um empreendedor. Além disso, né, se vocês forem parar para pesquisar, né, em aplicativos de streaming, como por exemplo o Spotify, existem vários podcasts, né, falando sobre o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo, como que a gente pode destacar esses conceitos, né? E se vocês forem parar para pensar, o podcast mesmo é um próprio projeto de empreendedorismo. Nossa, eu gosto de conversar. Como que eu posso empreender essa ideia para... Como eu posso pegar e transformar o que eu gosto de fazer, o que eu sonho em fazer, que é conversar com as pessoas, para levar esse conhecimento às pessoas. Será que as pessoas vão gostar de ouvir? E, tipo assim, foi um conceito que eles desenvolveram, né, e transformou, né, no que a gente chamou hoje de podcast. Tem o TED Talks, né, que acaba, como é que eu posso dizer, levando para muitos, né? Alguns eu não escuto, vou ser bem sincero, não gosto muito de podcasts sobre empreendedorismo, mas eu acho que é uma ideia bem interessante, né? Se vocês forem parar para pensar que uma ideia, eu gosto de conversar, eu sonho em conversar, eu vou transformar isso em alguma coisa que eu gosto de fazer para a sociedade. Outros autores, né, também conceituam empreendedor de outras formas. É só para a gente conseguir abstrair melhor essa ideia e absorver melhor esse conceito. Por exemplo, empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica vigente pela introdução de novos produtos e serviços e pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de recursos materiais. O empreendedor é aquele que realiza coisas novas e não necessita a mente aquele que inventa, ou seja, é aquele que modifica o que já tem para ficar melhor do que já é. Se vocês forem parar para pensar, ele utiliza os recursos que ele tem, observa ao seu redor e consegue usar isso, né, de algum modo para evoluir, progredir. Outro autor, né, também defende que o empreendedor é definido como alguém que
exercita controle sobre os meios de produção e produtos, e produz mais do que consome, a fim de vendê-los ou trocá-los pelo pagamento de renda. Se vocês forem pensar, é aquele que pega dentro do mercado, consegue se estabelecer, levar, né, o seu produto para outros. Aí outro autor também defende que a criatividade não depende de inspiração, mas de estudo árduo ou um ato de vontade. É assim como a pesquisa sistemática pode resultar na inovação, também pode haver uma busca empreendida da oportunidade para inovar. Quem soube onde e como encontrá-lo será o empreendedor. Ou seja, são conceitos que vocês podem ver que puxa já um pouco, né, o que a gente vai falar depois, que é inovação, mas o que é, ou seja, ele teve que observar estudo árduo, né? Ou seja, teve um conhecimento que ele precisou adquirir para poder pegar e identificar o que é necessário no mercado e como que eu posso levar essas oportunidades, né? E utilizar elas para benefício próprio. Empreendedor é um indivíduo que imagina, caracteriza pela capacidade de fixar alvos e objetivos. Aí, vários outros autores, né, que a gente pode citar, trazer aqui, são eles gostam de expressar o que é ser empreendedor, né, no seu ponto de vista, mas a gente pode pegar e entender, muitas vezes, como está tudo bem relacionado com o conceito de identificar uma oportunidade, o que essa oportunidade pode me render e como que eu posso lucrar sobre isso. E eu preciso inovar, sair da minha zona de conforto, para poder pegar e levar esse conhecimento para uma outra população, uma outra sociedade, de tal modo que seja benéfico tanto para eles quanto para mim. E isso também tem esse negócio de levar, né, ou mostrar, colocar em xeque, né, mostrar para o outro como que isso é importante para ele. Expor como que aquilo pode ser parte do seu sonho. É um pouco idealista essas ideias, né? Mas agora fugindo um pouco, né? A gente, como os conceitos já estavam ligados, a gente pode pegar, né, e já ter uma ideia mais ou menos do que é essa inovação. O manual Oslo, que eu peguei na internet, né, desenvolvido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identifica que inovação é a introdução de um novo bem ou serviço ou uma melhora significativa dentro do mercado e dentro da sociedade. Ou seja, existe um produto e eu precisei introduzir, né, se ele não estava introduzido antes, ou eu fiz uma mudança que, tipo assim, nossa, isso aqui não é o mesmo de antes, agora eu preciso levar isso para a população. E ele tem envolvido, né, tanto com aqueles conceitos de ideia, tem um processo, né, de desenvolvimento, eu tenho que ter criatividade, o que se relaciona muito com a construção da ideia de empreendedor. Ou seja, vocês estão notando aí, né, que a gente está colaborando, né, esses dois conceitos estão muito ligados, tanto o conceito de ser empreendedor, quanto o conceito de inovar, ou fazer uma inovação no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado de consumo, de produção, entre outros, né? E a gente pode também pegar, né, pensar nas origens da palavra inovação, né, que ela é um termo derivado do latim de innovatio, e faz referência à implementação de um novo produto, sistema, como eu já falei com vocês, serviço, método, processo, ideias, ou seja, alguma coisa diferente foi introduzida ali que eu não estava esperando e que acabou gerando, né, em todos nós essa nova expectativa que a gente antes, não, isso aqui eu já conheço. Então, como eu posso levar de uma forma diferente? Ou, caraca, eu não estava esperando isso acabou. Nossa, isso tem que chegar às outras pessoas. Fraga, quando você quer compartilhar uma ideia, você vê alguma coisa, identifica essa ideia e leva para as outras pessoas para você ter uma nova ideia, uma nova noção. E acaba ficando bem surpreso com essas relações. Bem, além disso, né? Sabia, quando eu estava fazendo a pesquisa para comentar um pouco e estabelecer melhor essas relações, a gente comentou que eu comentei, não, né? Eu acabei
encontrando, né, como eu comentei até com a Aline, sobre, na lei de inovação, que eu não sabia que existia, estabelece estabelece, né, e define, né, que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto, ou a serviços ou processos existentes que possam resultar em melhorias e um efetivo ganho de qualidade do desempenho. Ou seja, inovação, né, teve que ser estabelecida uma lei, né, e formular o que seria isso para o mercado, porque eu tenho que deixar isso exposto, bem construído, para, não, alguém pegar e não chegar a falar, fiz uma inovação. Não, mas isso daí foi significativo, ajudou, teve uma mudança que pegou e falou, caraca, nossa, e tá diferente, agregou alguma coisa, ou eu sou tipo assim, não, só mudei aqui alguma coisa, aparência assim, tal, e segue a vida. São coisas que a gente para pensar assim, tal, que fazem sentido a gente ter que estabelecer, a gente ter que construir para as pessoas levarem, né, essa ideia à frente e não só deixarem o termo ser usado como um termo simples. A gente pode pensar, né, se a gente for pensar na história da construção dos computadores, né, e como ilustrando essa situação aí, né, a gente tem aqui, por exemplo, antigamente, né, o nosso primeiro computador, eu não me lembro, foi desenvolvido durante a época das Primeiras Guerras, né, os decodificadores, né, de códigos, e eles acabaram sendo modificados, né, depois, né, e acabaram evoluindo, né, para os nossos computadores atuais, né, que eles passaram para aqueles computadores de tubo, não sei, participei dessa época, né. Depois disso, do computador de tubo, ele passou para aqueles computadores um pouco menores, que a gente, desse computador aqui, né, para aqueles computadores um pouco mais acessíveis, né, que a gente chegava nas lan houses. Não sei se vocês tiveram essas experiências também. Depois das lan houses, o computador já podia ser comprado e levado para casa, né, que aí o cabeamento de internet ficou mais fácil, né. Aí disso começou a vir os notebooks, os smartphones, e hoje em dia a gente está progredindo para a computação quântica, né? E se vocês forem parar para pensar, é um processo de inovação, porque o computador ele foi construído com um objetivo, alguém identificou que aquele objetivo poderia ser mudado, eu poderia levar ele para outra área, outra forma, e facilitar a vida. E precisei melhorar esse produto, e implementar nele novas funções de forma que levasse, né, a ser útil e, além de ser útil, gerar, né, facilidades para as pessoas. O resultado não foi imediato, né, essa construção demorou o quê? Se a gente for parar a pensar 1945 para trás até hoje em dia, foi mais de 40, 50 anos, né? E as ideias foram colaborando, né, foram passadas, e dessa construção, né, acabaram ganhando valor, acabaram sendo desenvolvidas, né, pelas pessoas e compradas por elas. Aí, um, essas descobertas, né, desses novos processos, dessa inovação que teve na computação, acabou levando, né, e surgindo muitas descobertas e progredindo tanto na área de pesquisa, na área industrial, entre outras áreas também, que acabou dando esse boom tecnológico que a gente teve hoje em dia. E que acabou facilitando a vida de muita gente, né? Porque hoje, se vocês forem parar para pensar, quando a gente precisava de alguma informação, a gente ia na biblioteca, hoje a gente tem um computador, a gente abre aqui e tem várias bibliotecas. Outras coisas também que a gente facilita é mostrar uma apresentação, como eu estou fazendo aqui, gravar alguma coisa, facilitou muito a vida e trouxe novas experiências, novas formas de colaborar, facilitou o modo de trabalho. Então, a gente pode ficar falando aqui uns 20, 50 minutos só sobre coisas que acabou influenciando tudo isso daí. E
é importante a gente parar para refletir um pouco sobre isso. Por exemplo, o telefone nosso hoje em dia, que antigamente eu vi um desse daí, já quando eu cheguei a ver um desses de antena, mas nunca utilizei. Esses daqui, do Nokia antigo, que a gente taca na parede, quebra a parede. Não sei se vocês tiveram. Eu cheguei a ter um desse. Tinha aquele joguinho lá com a serpentezinha correndo atrás da fruta. Não sei até onde. Aí depois veio aqueles smartphones que começou a ter teclado e a gente começa a digitar, passar mensagem, para evolução depois para os primeiros smartphones, né? E depois disso, os telefones atuais que a gente tem hoje, que a gente utiliza tanto para fazer videochamada, ligação, e ele acaba hoje tendo várias funções, porque a gente trabalha por ele, a gente consegue montar texto, montar apresentação, então o computador acaba ganhando tanto, antes a função era só ligação, e como que eu posso introduzir agora uma nova função? Ah, e se eu puder mandar mensagem por ele? Aí começou a ter as teclas para digitar letrinhas. Ah, não, mas eu não quero só mandar mensagem, eu quero também postar alguma coisa, eu quero compartilhar informação. Posso abrir um e-mail aqui? Facilitar esse processo? Ah, não, mas eu não quero só que ele faz isso, eu quero que ele tire foto, eu quero que ele constrói alguma coisa, constrói no sentido, tipo assim, ah, não, se eu pegar aqui e juntar várias fotos, ele faz um videozinho, vamos supor, eu consigo gravar alguma coisa, eu consigo pegar e ligar, enquanto eu estou ligando, posso pegar tirar uma foto, eu posso escutar música, porque antes eu tinha aqueles toquinhos assim lá, e a gente, vamos colocar um rádio aqui também. Porque eu lembro que a gente escutava rádio pelo telefone. Ah, não, mas agora eu não quero que ele faça só isso, eu quero também acessar a rede social, eu quero uma calculadora aqui, porque para ficar mais fácil, né? Que antes você tinha que carregar 5 aparelhos, calculadora, telefone, é, caderno. Ah, não, vamos juntar tudo em um só? Vamos colocar tudo aqui. E se eu puder escrever, fazer umas notas aqui? O cara, ou quem pensou nisso, né, viu uma necessidade. Dessa necessidade, ele falou, e se? E levou essa ideia, comprou essa ideia, e falou, como que eu posso levar isso para as outras pessoas? Foi um sonho, se você for parar para pensar, que a gente via antigamente, os skates, aquele filme De Volta para o Futuro, os skates voadores, o cara teve uma ideia, um sonho, quis implementar isso, construiu essa ideia e levou para a sociedade de uma forma inovadora e foi empreendedor nessa construção, que hoje em dia o mercado de telefone, mercado tecnológico, acaba movimentando milhões, né? Aí vem agora e para assim, e pensa, caraca, ele tá enchendo o saco aqui, né? Eu falei, eita, ele está falando demais, ele está construindo muito esses termos, mas o que isso tem a ver com matemática? Porque eu estou aqui, meu Deus, né? Eu estou assistindo essa palestra, deve estar mó chato, deve estar cansativo ficar falando sobre tudo isso. Bem, primeiramente, né, matemática, pelo que eu já estudei, né, a nossa ciência hipotética dedutiva, né? Vamos começar um pouco mais tangível, né? É, eu tirei esse trecho, né, de Loves e Mariani, identifica-se o vocábulo matemática composto pelos termos mateca, que pode ser entendido como compreensão, explicação, ciência, conhecimento e aprendizagem, e tique, que remete à arte, ou seja, se a gente juntar explicação, né, a arte de explicar alguma coisa, a arte de construir alguma coisa. Fazendo referência, então, né, o entendimento do que certo indivíduo torna-se uma ciência dos padrões e avanços tecnológicos. Ou seja, né, assim, esse termo faz referência ao entendimento do que cerca o indivíduo, torna-se uma ciência de padrões e avanços tecnológicos, ou seja, é um método utilizado para a gente descrever, né, explicar o que está acontecendo ao nosso redor. Aí tem e a gente utiliza, né, de hipóteses para construir um raciocínio e fazer uma dedução sobre esses raciocínios que a gente está construindo. A gente pode ver ali, né? A gente está, por exemplo, uma esfera. A gente tenta descrever a esfera como, de que forma. Tronco, o triângulozinho lá, função seno, cosseno, entre outros, né?
Autores como Pitágoras, por exemplo, que a gente citou já lá no começo da nossa apresentação, defende que, por exemplo, a matemática está presente em tudo, que tudo é governado pelos números. Ele acreditava que a matemática estava presente em tudo e qualquer lugar, e que tudo poderia ser descrito através dela. Aí ele utilizou, né, dos termos, por exemplo, os números governam o número, tudo é número. E outros autores também, como por exemplo Galileu Galilei, dizia, né, que a matemática é o alfabeto que Deus escreveu o universo. Ou seja, a gente compreende então, né, que a matemática foi um método que muitos autores utilizaram para ver o mundo por meio dela. Ou seja, eu preciso pegar e descrever o que está acontecendo, como que eu posso escrever isso, o que eu posso utilizar, né? E ali existe uma relação matemática, e essa relação matemática ela pode ser usada para explicar o que está acontecendo. A outra pessoa vai compreender. Se vocês forem parar para pensar, com esse processo de querer descrever o mundo, descrever o que está acontecendo, né? A gente sempre teve essa curiosidade. O ser humano sempre pensou, não, por que o dia nasce tal horário e se põe tal horário? Antigamente as explicações eram mais mitológicas, né? Não, porque tinha um deus, né, Apolo, vamos pegar o exemplo de Apolo, que pegava a carruagem, levava e buscava o sol e entregava ele tal horário por causa disso. Não, aí pegou e passou depois a se observar melhor, entender, não, isso daí é uma explicação muito simplória, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo aqui. Aí descobriu que é o processo de rotação da Terra, que pegava, causava esse processo de pôr do sol e nascer do sol, o que está acontecendo, né? E começaram a descrever isso. Então isso tem um horário específico, como que a gente pode descrever isso? Isso é o ângulo de rotação entre o nosso sistema solar e o Sol, tudo. E por aí vai, né? Mas vamos fugir um pouco do assunto aqui. Vocês pararam para pensar também que a música também sofreu um processo de inovação? Se você... O que acontece é o seguinte, contando um pouco mais da história, e trazendo um pouco de inovação da música, porque antigamente, né, o que era a música? Como que foi construído tudo isso? A crença, né, de que a matemática estava em tudo, ou seja, que tudo é matemática, juntamente com a sua curiosidade, o Pitágoras, né, ele começou, né, a desenvolver o que a gente chama hoje da nossa escala musical. Você está assim, caraca, o que música tinha a ver com matemática, né? É uma loucura, assim, se vocês forem parar para pensar. Mas Pitágoras, né, vendo esse processo, ele começou a querer identificar, né, e teve a curiosidade sobre como que se formava o som, o que é o som, e querer padronizar esse sistema sonoro para construir o que a gente chama hoje de música, ou as primeiras melodias, os primeiros acordes musicais. E se vocês forem parar para pensar, a música antigamente, o que era a música? Será que eles tinham todos esses processos? Era só coisa desorganizada? O que constituía a música? O cara falou, não, será que como que eu posso pegar o que a gente conhece hoje e pegar e vamos construir o que é a música? Vamos formular, vamos levar esses conceitos para as outras pessoas? Bem, a lenda em si, né, de como começou essa história, né, foi a lenda dos martelos, mas é um pouco, como eu posso dizer, idealista, né, como que aconteceu. A história conta, né, que Pitágoras estava passando, né, tinha um cara batendo martelo, e ele observou, né, que alguns desses sons eram agradáveis ao ouvido e outros não. O que formou uma música, se vocês forem para pensar? O que é uma música? Alguma coisa que é agradável ao ouvido. E o que a gente considera como barulho, ruído? Alguma coisa que não é agradável ao ouvido. Então, ele começou a observar, né, esses negócios e parou e falou assim, na sua compreensão de tudo tem matemática, ele queria explicar aquilo dali de alguma forma. Então, ele começou a observar, né, esse peso dos martelos, tentou entender o que estava acontecendo ali, começou a tentar processar o que estava acontecendo com aqueles martelos, por que alguns fazem barulho diferente, outros fazem barulho
mais agradável, outros fazem um barulho tão irritante que falava assim, gente, mas o que está acontecendo aqui? E ele pegou e viu nessa oportunidade, né, tentar identificar, né, essa relação entre a matemática e a música. Se você for parar para pensar, né, são áreas totalmente distintas, né? O que por exemplo, um violão vai ter a ver com matemática, além de, por exemplo, preço, entre outras coisas assim. Como que esse processo, assim, né, que um não tem muito a ver com o outro, na verdade tem, né? Mas a gente acaba não fazendo muito essa associação porque são duas áreas assim que a gente acaba não correlacionando muito. Dessa ideia, né? Ele também, Pitágoras, observando essa lenda dos martelos, né? Ele construiu o que a gente chamou de monocórdio e começou a observar, por exemplo, a relação entre a corda, né? Porque se vocês forem para violão, né? E como que ela se relacionava com essas vibrações musicais, né? Se relacionava com o comprimento da corda, a produção de um som agradável ou não. E se vocês forem parar para pensar na audição do cara, como que ele escutava isso, né? Porque eu não tenho muita habilidade musical, não sei se quem está escutando ou quem está vendo essa palestra tem. Véi, como é que eu vou identificar uma melodia diferente da outra, uma nota diferente da outra? E ele começou a observar, né, esses padrões vibrantes e começou a escutar no monocorde, né, a diferença entre um e outro. Ele começou a construir o ciclo das quintas, que é o que eu vou explicar aqui agora. Ele observou, né, a relação da largura da corda com o que seria a nota. Ele observou que, por exemplo, quando você tinha um comprimento que a gente vai chamar de, bom, pensa num metro aí, de corda, e tocava, saiu um som. Só que ele observou que quando chegava, se ele pegasse, segurasse na metade, saía mais ou menos o mesmo som. E ele falou, caraca, mas é o mesmo. Então ele tinha que ter uma boa audição para poder identificar isso. E começou a testar. Aí, não, tá igual, tá diferente, tá igual, tá diferente. E nesses testes ele foi construindo o ciclo das quintas, que ele falou o seguinte, então vamos fazer a seguinte relação. Se tiver de 1 até 1/2, no 1/2, a nota já repete. Ou seja, 1, se você cortar ele na metade, 1/2, né? A nota volta a ser a nota anterior que ele já tinha. Aí, ele precisou, então, falou o seguinte, então eu tenho que achar alguma coisa entre 1 e 1/2, que vai ter a minha relação, né? Que eu vou conseguir ver se tem uma nota diferente. Será que tem alguma coisa mais agradável ou diferente aqui? Ele tocando, né? E verificando essas condições, né? Ele começou a encontrar entre 2/3, né? A largura, né, da corda, e viu que a nota, então, era diferente da nota que ele tinha. Ele falou, uai, mas essa aqui é diferente da que eu tenho quando eu toco 1/2 e 1. Quando eu deixo o comprimento de corda do tamanho 1 e quando eu deixo o comprimento da corda de tamanho 2. Então, 2/3 é diferente. Deixa eu anotar isso aqui. Nessa relação, ele comparou o 2/3 com outra nota, né, que ele pegou e dividiu de novo. Não, então deixa eu tentar aqui o 2/3 de novo. 2/3 de 2/3 é um quarto nono, mas ele viu que estava fora. E essa nota pegou e já tinha. Ele falou, então, como eu já tenho essa, eu vou pegar, vou precisar fazer uma modificação aqui. E ele pegou e multiplicou por uma fração equivalente, chegando a 8/9, e ele verificou que estava dentro do seu padrão e ele conseguia escutar uma nota diferente. E assim ele continuou o processo para poder descobrir o que foi construindo o que a gente chamou das nossas notas Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá. Aí, nesse processo de construção dessas notas, né, ele identificou o Dó como sendo 1 e 1/2, como a gente está indicado aqui na nossa imagenzinha. E o Ré, por exemplo, ele foi comparando as notas musicais com como que ele ouvia, né, elas, e como que estava mais aguda, mais grave, eu não sei dizer direitinho. Ele foi comparando certinho assim, colocando elas em ordem, identificou o Dó, o Ré, o Fá, o Sol e o Lá, mas como a gente já conhece, né, falta duas notas musicais aí, que elas estavam um pouco mais para entre, né,
em esses valores que ele encontrou na época. Mas, como são valores muito, como que a gente pode dizer, pequenos, né? São diferenças muito pequenas, tem uma dificuldade, né, de construir isso pelo conhecimento matemático da época, fora que, como a gente pode ver, né, colocar isso numa calculadora, a gente é muito fácil, mas calcular na mão, assim, trabalhar com frações é um pouco complicado. Muitas pessoas têm dificuldade, né, em trabalhar com frações, se vocês forem parar para refletir, e essas frações, assim, tal, para trabalhar e calcular elas na mão, fazer uma comparação ao que é maior, o que é menor, demorou um bocado de tempo, né? Mas com essas construções, né? Depois, fazendo mais alguns cálculos, eles acabaram achando as notas faltantes, que foi o Mi e o Si. E vocês podem ver que são números extremamente altos, né, para a gente trabalhar, como 32 sobre 81 e 128 sobre 243, completando nossas notas musicais atuais. E foi um processo, né, que precisou parar um pouco e refletir, caraca, eu posso pegar e colocar, será que isso vai impactar diferente? Será que eu consigo construir alguma relação diferente com isso aqui? E acaba pegando e levando até, né, a construção das nossas notas musicais, e virou até um tema de um episódio, né, da Disney, né, que a gente chama, que é Donald no País da Matemática. Eu vou transmitir aqui para vocês, que eu acho que vai ser um pouco interessante, que eu acho que vai ser legal. Eu adorei esse episódio quando eu vi ele durante os meus estudos, que eu achei ele bem interessante, assim, e tal. Mas vamos parar. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País da matemática. Tu ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é sobre intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei, Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. caramba. A matemática está mesmo dos sinais mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Ele busca o ritmo.
Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Bem, voltando, né, um pouco agora para o que a gente estava falando, vocês devem ter pegado e percebido, né? Eu acho que o vídeo explicou melhor do que eu. Como que, por exemplo, o processo, né, entre a matemática, né, e a música, né? O que acontece é o seguinte: o que eles têm a ver, então, agora? Vamos parar para pensar. Matemática, música, empreendedorismo e inovação. Teve uma observação, né, do meio que a gente estava. A gente identificou uma oportunidade, uma novidade, alguma coisa que não estava e quis levar isso para as outras pessoas de uma forma interessante, e a música pegou e progrediu, né, do estado que a gente conheceu ela antigamente, que era tocada pelos bardos, bonitinha assim e tal, para hoje em dia, como a gente, os grandes shows de rock, sertanejo, entre outros, assim, a produção musical hoje é imensa, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, e ela teve um empreendedorismo muito grande, né? Porque como que eu posso melhorar a acústica, levar a música? O Spotify, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, Deezer, entre outros aplicativos de streaming de música, que movimentam bastante dinheiro. Surgiu, né? De uma observação, de uma necessidade, né? Alguma coisa, e querer levar esse sonho para as outras pessoas, ou levar essas observações para as outras pessoas. Então, explicando melhor, né? Se vocês forem parar para pensar, teve uma necessidade, né, alguma coisa que eu queria observar, que eu entendi. Eu construí essas coisas para as pessoas, entendi o que estava acontecendo, e disso eu queria comunicar isso para as outras pessoas de uma forma que elas entendessem, que fosse acessível e fosse útil para elas. Então a gente entende, né, toda essa construção do processo da matemática e da música foi um processo que teve empreendedorismo, teve inovação, teve estudo, porque não foi uma coisa fácil, teve dedicação. Além de dedicação, teve aplicação, né, dos nossos conhecimentos no que a gente conhece. Quem quiser assistir o episódio do Donald deve pegar e ser um pouco melhor do que eu aqui falando, né? Mas não deve ser, não. É, né? Um pouco melhor porque é mais didático, mas eu acho que é muito interessante. Além disso, né? Outra progressão que a gente teve, por exemplo, também, é que com esse desenvolvimento da música, como a gente quer, a gente foi evoluindo, progredindo e vendo as inovações. Eles observaram, por exemplo, que as notas musicais estava faltando algumas coisas, aí começaram a surgir as nossas notas dó sustenido, ré sustenido, ou bemol, si bemol, para quem é estudante de música, e
o que aconteceu? Foi necessário, né, implementar novos conhecimentos, como, por exemplo, o logaritmo, para a gente conseguir chegar nessas razões, que a gente sai do 1 até o 2, né, que é o dó ali, e entender essas relações matemáticas para construir melhor o que a gente chama hoje da nossa escala musical completa. Porque antes estava faltando algumas notas, teve alguns outros problemas, e foi graças a esse sentido da progressão, né, e também da construção do logaritmo, que a gente conseguiu identificar o que estava faltando, melhorar, né, fazer uma inovação do nosso processo da escala musical, da nossa construção da música, e levar, né, para as outras pessoas o entendimento sobre isso, para poder construir melhor as nossas caixas de som, os nossos não só as nossas caixas de som, né, todo o nosso sistema musical. Mas aí, tipo assim, vamos fugir um pouco do assunto aqui aleatoriamente, que tem um pouco a ver com a apresentação que eu fiz. Vocês gostam de futebol? Vocês já, não sei como é que vocês são, né? Mas aquele negócio quando tem jogo, né? Você viu quanto que ficou o jogo? São perguntas clássicas que a gente faz no nosso dia, a gente tem conversas com nossos amigos, a gente relaciona, né, um com os outros, e a gente, quem gosta, né, é aficionado, né, e acaba se envolvendo tanto emocionalmente, psicologicamente com isso, acaba pegando sempre tendo essa relação, né, o que é o jogo de futebol e tal. Mas uma inovação que está tendo ultimamente, né, que a gente vai falar também, né, por exemplo, agora, né, vocês devem parar para pensar o que a matemática tem a ver com futebol. A gente pode pensar, né, nesses casos, no contar o placar, né, tem a Alemanha ali que a gente fala, ou, por exemplo, será que é na geometria do campo de futebol, na relação dos jogos, entre outros tipos? Aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem vários exemplos, vários tipos de relação, cronometragem do tempo, como pegar e não perder, contar jogadores, mas ultimamente tem acontecido bastante, né, uma inovação por alguns clubes de futebol com uma implementação, né, da área de analytics. Esse processo de inovação, né, que está tendo ali empreendedorismo dentro dos jogos de futebol tendem a fazer um processo de o seguinte, tá, mas antes da gente falar, né, o que é esse processo de analytics? Antes de eu começar a jogar para vocês aí, né, foi bem importante que teve até evento na UFMG promovendo, né, pelo clube de futebol do Atlético, né, entre outros clubes que também trabalham com isso, que acabaram vendo essa oportunidade dentro desse setor. Vamos explicar o que é, que eu acho que vai entender um pouco melhor. Analytics, né, é uma área que combina estatística, inteligência artificial, ciência cognitiva, entre outros, né, tipos de estratégia de análise e modelagem matemática para poder pegar e identificar oportunidades, entender melhor a performance dos jogadores e fazer toda uma análise técnica e matemática para identificar pontos fortes, pontos fracos, o que está acontecendo ali e ver estaticamente como que eu posso evitar lesões, como eu posso promover, né, uma melhor interação entre os jogadores, fornecer melhores dados, né, porque às vezes jogar e coletar informações para os treinadores montarem melhor uma estratégia de jogo de futebol, construir, né, toda essa relação, o que são esses dados e essas informações para os jogadores, para os treinadores, para a comissão técnica e levar essas informações para o pessoal para eles conseguirem fazer o quê? Eu tenho que melhorar o meu time. Como que eu posso melhorar meu time? Tem esses dados aqui para você. Às vezes, lá, só observando durante os treinos, essas coisas assim, eles vão ficar um pouco confusos. E como que eu posso coletar isso, deixar isso melhor exposto para ele? Tal jogador se lesiona mais quando ele pega e está em tal posição. Será que eu consigo melhorar essa posição para ele lesionar menos? E essas informações são importantes porque elas geram um novo processo de inovação dentro do futebol. Que antes a gente não... se vocês forem pensar antigamente, né, como que eles jogavam antigamente, é muito diferente do como que é os jogos atuais. Como que é transmitido hoje em dia, por exemplo, antigamente era televisão de tubo, né, como a gente já pegou e já comparou lá com os computadores de tubo, mas hoje em dia tem drones que passam, conseguem fazer essas análises, tem métodos que ajudam os juízes a verificar, por exemplo, não, deixa eu conferir aqui o que estava acontecendo ali, foi falta ou não. Isso acaba implementando, né, novas maneiras de pegar e olhar para o futebol e levar, né,
essas metodologias para conseguir chegar nas pessoas essas informações. E se a gente for parar para pensar, né, isso é um setor que move dinheiro, move paixão e move também muito o engajamento das pessoas. Tanto que, pelo CBF, né, Sociedade Brasileira de Futebol, tem cursos sobre ciências de dados de futebol, analytics, entre outros, que são disponíveis lá, ou seja, é um setor que está sendo visualizado e que também tem muita relação com a matemática, porque estatística, como que eu posso modelar isso, coletar esses dados, como que eu posso utilizar, por exemplo, as funções para poder estabelecer padrões de jogos, entre outros. E a gente acaba refletindo bastante sobre como que esse processo é importante, né, dentro da construção do nosso entendimento do que está acontecendo aqui. Aí a gente chega, então, para parar e refletir sobre o assunto e começar a pensar, tá bom, né? Aquele momento que o divertidamente aí que eu achei interessante, sabe quando a gente começa a parar e faz as coisas, não, mas o que está acontecendo, né? Se você for parar para pensar, tá, mas ele começou a expor o uso da matemática, mas tá, e daí? O que isso tem a ver com a minha profissão? Primeiramente, a gente pode parar para pensar, né, que dado o exposto, a gente vê uma influência da matemática dentro do processo de desenvolvimento e de inovação, mas não só do processo de matemática, mas também da observar a necessidade, identificar uma oportunidade, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e começar a pensar assim, nossa, o que eu posso, será que eu consigo fazer isso aqui? E aí a gente começa a ver o empreendedor, né, o olhar do empreendedor, como que eu posso fazer isso aqui? E além do olhar do empreendedor, o olhar aquele olhar sonhador, né, do empreendedor, e o olhar também inovador que ele tem que ter, porque eu tenho que me dispor a fazer aquilo dali. Eu tenho que ter habilidade, eu preciso gastar tempo, eu preciso gastar vontade, eu preciso me impor aquela vontade que está ali. E aí a gente começa a refletir sobre tudo isso e ver a relação que tem o empreendedorismo com a matemática, o futebol. E às vezes a gente, na escola, né, a gente só vê fórmulas, tenta assim fazer algumas coisas e acaba fugindo um pouco desse conceito de aprendizagem, porque é importante, é interessante, não é obrigatório para, tipo assim, como eu posso dizer, não é obrigatório para você, não é obrigatório para você ser o melhor ser humano do mundo, mas ele é muito interessante, é muito curioso e tipo quando você para observar, você vê você fica, caraca, isso é muito interessante. E a matemática se mostrou uma ferramenta importante dentro desse processo. E aí a gente começa a refletir. A matemática foi importante somente como ferramenta? Ela foi uma ferramenta nos dois processos citados ali. Como, por exemplo, na música, ela foi utilizada na análise, né, das notas musicais, e no futebol ela foi utilizada, por exemplo, para a construção toda da computação e análise daqueles dados, o que eu posso utilizar para analisar não. E a gente observa também como que é a nossa relação com a matemática. Será que essa relação está positiva ou negativa? Porque Pitágoras tinha uma boa relação com a matemática e isso influenciou ele a utilizar a matemática para fazer essas análises. Mas será que se eu tenho uma boa relação com a matemática para poder fazer essas análises? E a gente consegue ver essas influências que a matemática trouxe para a vida da gente. A gente viu lá no vídeo do menininho, por exemplo, que a matemática para ele parece ter uma influência que, não, eu não preciso. Mas será que essa influência de não precisar é tão, tipo assim, aleatória, esporádica assim? Primeiramente, né, a matemática ela não foi só importante como ferramenta nesses processos, mas também como todo no processo de formação do conhecimento da pessoa, da curiosidade, porque eu tinha uma curiosidade, eu tinha que explicar ela de alguma forma. Então, como que eu vou explicar isso para outra pessoa? Entendeu? E também na formação tanto do processo de pensamento, da construção do raciocínio, formação, por exemplo, da pessoa em si, como que eu posso transmitir esse conhecimento? E a gente vai pensando assim,
tanto num pensamento crítico da pessoa, porque eu tenho que saber identificar o que está de errado, o que está de certo naquilo ali. Por exemplo, Pitágoras poderia ter só colocado aqueles negócios, a análise de futebol, por exemplo. Eu comentei com vocês, né, situações de empreendedorismo que envolviam matemática, mas aí agora vocês podem ter aquele pensamento crítico. Ah, mas será que ele está só fazendo isso para influenciar a gente a aprender matemática? Ou seja, para refletir sobre o que eu estou falando, identificar essas informações e tomar para si o que vocês acham interessante desse conhecimento e construir a sua própria formulação do seu próprio pensamento. E quando a gente tem esse pensamento de pegar e questionar, construir e argumentar, porque a matemática também tem bastante esse quesito de ser construir um argumento, uma hipótese firme e uma informação lógica para o outro, a gente tem que saber construir todo esse processo. Além disso tudo, né, vou trazer um pouco aqui, Carmo, por exemplo, ela fala que a matemática é fruto das observações. Por exemplo, empreendedor, ele teve que observar a necessidade, ele teve que sonhar com essa realidade, ou seja, ele teve que imaginar, ele teve que registrar isso, porque às vezes a gente esquece. O ser humano é uma pessoa que esquece bastante coisa, não sei vocês, mas eu esqueço muita coisa. E a gente precisa aperfeiçoar esse processo de lembrar, identificar e querer levar para outra pessoa essa informação de uma forma acessível para, né? E além disso, né, se a gente for ler aí, eu acho que vai ser mais fácil. A matemática é fruto de observação, registro, sistematização, aperfeiçoamento de sistemas e técnicas de cálculo, e que poderíamos discorrer acerca de várias situações nas quais usamos o conhecimento empírico, não formal, que representa implicações do que a humanidade vem desenvolvendo há milênios. Por exemplo, os pedreiros, eles às vezes observam assim, e já falam mais ou menos uma estimativa de quanto que vai precisar de cimento para algum lugar. Isso é um conhecimento matemático, um pensamento estatístico muito bom, entende? E aí a gente começa a pensar assim, tal, como que esse processo, né, de sistematização foi interessante, como que ele pode passar esse conhecimento para outra pessoa de uma forma sem ser estatístico. Eu preciso transformar, né, todas essas informações de uma forma a ser acessível para outra pessoa. Porque às vezes eu falo alguma coisa, eu consigo pensar, mas como que eu vou passar isso para alguém? Aí a gente começa a parar, pensar como que essa ciência, né, ela pode ser importante e ela pode também ser interessante para as outras pessoas. Outro ponto que vocês podem parar para pensar, né, a gente tem esse pensamento matemático dentro da gente, mas às vezes a gente tem dificuldade em transformar esse pensamento matemático em alguma coisa escrita, utilizando a linguagem matemática, uma ferramenta de escrita matemática. E aí a gente começa a observar, né, essa ciência que é tão... Véio, eu gosto pra caralho. E, tipo assim, uma vilã na nossa sociedade atual. Uma vilã na nossa sociedade, uma ferramenta que tem equipamentos que fazem, como as inteligências e as calculadoras, e eu não preciso aprender, sendo que ela é interessante para desenvolver esse pensamento, essa observação do ser humano, essa identificação de padrões e de registros. E essa relação que a gente tem com a matemática, a minha, como vocês podem ver, eu gosto demais dela, é interessante a gente trabalhar ela em si, porque quando a gente começa a desenvolver o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente começa a aprender um pouco mais sobre nós mesmos. E além de aprender um pouco mais sobre nós, vários autores, como por exemplo Conte, trabalham como que publicou, né? Como por exemplo a nossa relação, né, com a matemática que a gente constrói influencia também na nossa formação, né, ao longo de toda a nossa educação. No caso, assim, explicando melhor, a gente acaba criando relações, né, com a matemática. No caso, ela destacou as relações negativas que as pessoas desenvolvem, que impactam no processo de estudo e desenvolvimento do conhecimento. E a gente começa a refletir, né, sobre essa relação que a gente vai construindo com a matemática e como que por exemplo, se aquele garoto do vídeo, ele tem uma relação negativa com a matemática, será que ele vai conseguir desenvolver melhor os conhecimentos, construir uma boa relação? Que a gente estuda matemática na nossa educação básica, depois a gente vai para o ensino fundamental, médio,
E chega na faculdade, a gente também tem que estudar matemática, mas aí é aquela matemática mais avançada. E aí, se a gente não... Vamos ser bem sinceros, quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica se sentindo mal, dá aquela pressão, assim, esquisita, assim. Não, nossa senhora, coisa chata que eu estou estudando aqui, eu preciso mesmo estudar isso. E a gente começa a refletir, às vezes... Poderia ser, às vezes, no caso, quando é chato, a gente podia parar para pensar, será que tem alguma coisa interessante aqui? Será que seria legal se eu olhasse isso de outra forma? E aí, dentro desse trabalho, né, a gente vê que as questões afetivas interferem na nossa relação de aprendizagem com a matemática e acabam influenciando também no que a gente constrói nessa busca de motivação para o estudo e nas perguntas que a gente constrói. Por exemplo, quando eu faço a pergunta, onde que eu vou usar isso na minha vida, onde que eu vou usar isso na minha profissão, a gente está refletindo também um pouco sobre os nossos afetos que a gente tem, né, com esses conhecimentos, porque eu preciso identificar o que aquilo dali tem a ver, para ver se eu consigo me motivar a estudar, e essa relação, eu preciso ser sempre negativa ou positiva, como eu vou modificar essa relação ou não? E nessas perguntas a gente pode observar um pouco sobre isso e começar a pensar estratégias, o que está acontecendo, e identificar um pouco melhor o que a gente está trabalhando ali. Aí vem a pergunta, né? Você consegue ver a influência da matemática na sua vida? Isso vai impactar em alguma coisa para você ou não? E a gente começa a buscar, né? Se vocês forem parar para pensar, né, bem aleatório assim, tal, o Scooby-Doo, por exemplo, um desenho bem ridículo, ridículo no sentido de é um desenho para criança, mas ele traz alguns significados muito legais assim. Quando a gente busca alguma coisa, identificar o que a gente teme, a gente compreende melhor e consegue compreender. Como é que eu posso dizer? Scooby-Doo, né? Vamos contextualizar aqui primeiro. No Scooby-Doo, são um grupo de adolescentes e eles resolvem mistérios e, tipo assim, eles assustam, têm medo e eles não compreendem, mas eles têm a curiosidade, observam o que está acontecendo, identificam padrões, conseguem ver a influência daqueles padrões ali e conseguem resolver o mistério, que era uma coisa para eles que não fazia sentido, passa a fazer sentido e eles conseguem explicar para as outras pessoas o que estava acontecendo. E é interessante, se vocês forem parar para pensar, como que às vezes isso se relaciona com a matemática. Bem aleatório, talvez um pouco, mas é interessante a gente pensar, porque, por exemplo, tinha alguma coisa que eu não entendia, eu precisei explicar e estudar ela de alguma forma, às vezes com matemática, às vezes com pensamento estatístico, entre outras coisas também, observação, e a gente tenta pegar e passar esse conhecimento para outras pessoas, para eles identificarem o que está acontecendo. E a gente começa a observar a influência daquilo dali, porque precisou de uma curiosidade, precisou identificar padrões, fazer essas coisas para poder chegar numa conclusão. E a matemática, às vezes, ela ajuda a progredir nesse processo de construção de entendimentos. Eu vi um vídeo uma vez comentando, por exemplo, que alguns pesquisadores estavam tentando, na construção de aviões para processo militar, eles observaram os aviões que estavam voltando, que eles voltavam, não tinha uma parte que estava menos protegida. E aí eles falaram, a gente pode reforçar as outras partes, porque os outros aviões que estão voltando, né, eles estão voltando, os aviões que estão voltando, eles estão só com as outras partes furadas. Tem uma parte importante, que é o motor, que ele não está tão ferido assim. E eles, mas só que um cara pegou e falou assim, vamos consultar mais alguém antes da gente pegar e fazer mesmo essas modificações, começar a produzir em massa. E aí o cara perguntou, mas que esquisito, vocês estão observando os aviões que estão voltando e os aviões que não estão voltando. Onde que está acontecendo esse desgaste, esses processos? E eles observaram que os desgastes estavam acontecendo na parte que eles não estavam querendo proteger. E aí, por exemplo, foi uma pergunta básica, tá, mas vocês estão analisando o todo? Não teve nada a ver com matemática nesse momento, mas o pensamento em si foi o quê? Eu teve uma curiosidade, o que tem a mais? E a gente pode começar a pensar, a refletir sobre isso, né? Mas, finalizando, né, aqui eu vou agradecer a todos por
pegarem e terem visto a palestra. Agradecer a Aline também por ter me convidado para poder fazer isso aqui. Espero que ela tenha gostado, né, e visualizado isso aqui, e vocês também tenham gostado bastante. Vocês me desculpem aí qualquer coisa, né. Vou deixar para vocês as referências, né, que eu usei aqui. A palestra foi montada um pouco tarde, né, mas espero que vocês gostem. E eu estou postando ela hoje aqui, né. Então, até mais. Tchau, tchau. Parar aqui. Transmissão, parar aqui.